Olá, tudo bem com você? E aí, já curtiu? Já se inscreveu no canal? Ainda não, não acredito que você não fez isso. Vai lá, se inscreve no canal, curte, porque você tá aqui hoje no Diário Viva Mais, né? E a gente tem programa no Diário TV todos os dias novos. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você saber sempre quando tem conteúdo novo, porque tem conteúdo novo todo dia. Acompanhe a gente aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram do Diário do Rio Claro, aqui que o Diário é rádio, é TV e é jornal aqui em Rio Claro. Então fica a dica, tá bom? Segue a gente lá. Hoje, aqui no Viva Mais, eu tenho a honra de receber uma pessoa que cuida de pessoas, né? Ela é enfermeira, é terapeuta integrativa, Viviane Peso. Peso, falei certo, né? É que me deu um branco agora, falei, será que eu falei certo? Pezzo, na verdade. Pezzo, tá vendo? Eu não falei direito. A pessoa não tem o sotaque italiano certo. Pezzo. Vivi, né, você é enfermeira, tá trabalhando aí como terapeuta, né, integrativa. E as pessoas do nosso canal ainda não conhecem você. Quem que é a Vivi? Muito obrigada primeiramente, Sim. porque eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir de alguma forma. Sou Viviane, moro aqui em Rio Claro há mais de 20 anos, mas eu não sou daqui, eu nasci em São Caetano. Uhum. Tenho dois meninos que são a minha vida, Que já nasceram que aqui. já nasceram aqui, isso. E trabalho na enfermagem há mais de 20 anos, já deu mais de Uhum. 20 anos, e como terapeuta há 4. Olha só, né? Então, a sua mãe também mora aqui, né? Sim, mora aqui. Nós Então, viemos para vieram cá, pra cá. isso, com aquela história de pai que aposenta. Ah, vamos pro interior, que a vida é Isso. melhor, É, a né? família da minha mãe era Aham. daqui, na verdade, eles eram primos. Uhum. E aquela história de que se conhece no carnaval e casa. Deu certo. Deu certo. Mas que bom, né? Então já tá aqui praticamente Rio Clarense mesmo, né? Sim, Porque... eu gosto bastante Aham, legal. da cidade. E você falou, há 4 anos você começou essa outra atividade que também cuida de pessoas, né? Porque a Sim, enfermagem é cuidar de pessoas, mas a, sim. a terapia integrativa também cuida de pessoas, Também cuida de né? pessoas. E você começou com o quê na integrativa? Qual foi a primeira área sua de atuação? O reiki O reiki. e a mesa Aham. radiônica, os florais, e aí Uma coisa puxa a uma outra, coisa né? puxa a outra, É. exatamente. Porque até eu fiquei pensando esses dias, é a minha missão cuidar, né? Hoje, atualmente, na enfermagem, eu trabalho no setor administrativo. Então, aquele contato com o paciente eu tenho Uhum. somente nos papéis. Aham. E então eu gosto mesmo é de cuidar. E agora com a terapia eu faço Pode estar presente na vida de quem você ajuda a cuidar, porque isso, a área administrativa precisa tanto quanto de quem está na linha de frente, vamos falar assim, né? De isso, quem está ali todos isso. os dias com o paciente, que É, precisa ter é o alguém que faça roteiro isso. que É, precisa tem alguém que existir. faça, tem que ter alguém que faça Sim, isso, né? sim. Mas aí você consegue exercer ah, Esse cuidado, cuidado, esse contato, né, isso, na terapia, com né? certeza. E eu te chamei aqui porque uma coisa me chama a atenção que eu gosto muito, a gente vai falar, gosto também da mesa radiônica, reiki, nem se fala, né? Porque reiki é É algo que maravilhoso. é incrível, a gente poder Sim. é, Complementar. complementar os tratamentos Isso. convencionais com a ajuda da parte energética. E o que me chamou a atenção foi uma live que você fez há pouco tempo aí, também falando de Ho'oponopono. Sim, uma ferramenta milenar. E como que o Ho'oponopono entrou na sua vida? O Ho'oponopono me apresentaram num momento que eu estava raivosa, feito um animal mesmo. Eu Não conheci o consigo imaginar você Ho'oponopono. raivosa, com toda Ninguém essa calma que tá consegue. falando. Ninguém consegue, mas eu já estive nesse lugar de ódio, de sentir ódio de alguém. Hoje, falando, eu não reconheço, né? Aham, Óbvio, sim. mas na época eu tinha um ódio. E foi quando eles me apresentaram, uma amiga me apresentou essa ferramenta. Não fez sentido para mim as palavras mágicas, né? Aham. Talvez as pessoas não conheçam como Ho'oponopono, mas eu peço perdão, eu sinto muito, eu te amo, sou grato. Você já deve ter ouvido Já. em algum lugar. Uhum. E aquilo não fez muito sentido para mim, mas eu queria que fizesse, então eu estive disposta. E aí teve um dia que eu estava lavando louça
imersa nesses. Porque quando a gente está fazendo as nossas atividades, a gente está no automático. Exatamente. A gente A não gente não pensa no que está tá. Não, pensando no que a gente está fazendo, a gente está pensando em outras coisas, menos naquilo que a gente naquilo está que você está fazendo. executando. E eu estava na força do ódio lavando louça. Então eu quebrei o copo. Aham. E aí eu ouvi uma mensagem do meu mentor, que no momento eu prefiro não compartilhar, Uhum. mas assim que chegar o momento eu vou compartilhar. E eu ouvi o que ele me disse e eu falei, tá bom, mas como que eu faço para me livrar desse ódio? Eu dei um grito assim. E aí eu acho que aquele foi o start para os meus caminhos começarem a se abrir, para que eu encontrasse essa cura que eu buscava, porque eu estava no ódio, o ódio adoece, Adoece. Adoece o corpo, né? adoece. E aí, vou falar assim, no momento que você quebrou o copo, Isso. você começou. O que que você começou a praticar na sua vida que para você tirar esse ódio, né? E poder aí se Eu acho que ficar esse mais leve. momento foi o olhar para dentro. Uhum. Começou aquele caminho do auto-perdão, do não julgar, do se acolher, o famoso autoconhecimento que Aham. abrange tantas questões e dentro dele o Ho'oponopono. Então, ele me ajudou a sair daquele início Hum. e obviamente que durante o decorrer dos anos que se passaram existiram outras ferramentas que eu usei É. para chegar até aqui. Uhum. Mas ali foi o start, Ali foi o né? start, aquele copo que eu quebrei no Aquele ódio. na força do ódio mesmo, né? A gente não É. tem noção. Não, porque o descontrole ele é muito grande, né? Isso. E você estava num momento de descontrole não só emocional, como físico também, né? E esse descontrole vem de você não saber lidar, mas reconhecer que você está com ódio é um É um início. início. Não adianta a gente querer esconder as Uhum. coisas, fazer de conta que não tem. E não é, é que a gente se culpa por sentir ódio também, né? Começa aquela coisa, ai, eu não deveria sentir isso, ai, por que que eu tô sentindo isso? E fica num ciclo ruim, né? E Isso faz mal. contamina todo o seu ambiente. Né? As lâmpadas começaram a queimar, acho que todas as lâmpadas da minha casa queimaram naquela época. Era copo que quebrava, que caía, prato que cai. Então, todo o nosso ambiente ele fica impregnado por aquilo. Então, às vezes, até o filho que está ali do seu lado, que é uma criança inocente, o Recebe ódio isso. rebate, com certeza. Com certeza. E quando você mudou, conseguiu, né, e se libertar desse sentimento ruim que você estava carregando dentro de você, como que isso refletiu na sua vida em volta? Primeiro que esse mudar é gradativo. Uhum. Não é de uma hora para outra que a gente se livra de um ódio, por Sim. exemplo, de uma Não dá. mágoa. Não, On-off, eu falei que isso não existe. não dá. Não, é algo que as pessoas que me procuram para tratamento, elas recebem essa orientação. Você precisa ter paciência consigo mesmo. Então, quando eu praticava o Ho'oponopono na época, eu chorava muito, porque aquilo transbordava. Então, eu gosto muito de falar, de usar o exemplo de um copo, que a gente pega, por exemplo, esse copo. Aparentemente ele está limpo, mas aqui embaixo eu tenho um lodo acumulado, que esse lodo está nesse inconsciente, que me conecta com essas situações, inclusive nessa situação de ódio que eu me conectei, não é verdade? Sim. Só que quando a gente vai fazendo o Ho'oponopono, a gente é como se a gente fosse jogar uma água pura, limpa, e aquela água vai saindo, só que demora um tempo. Não foi de uma hora para outra. Às vezes está vindo à tona coisas que você nem Nem sabia, sabe. né? E quem tá ouvindo a gente, experimenta fazer qualquer experimento em casa, colocar, né, uma Isso, água suja, né, e isso. você vai despejando água limpa. Quanto tempo vai Quanto tempo demorar? e demora, mas ela limpa realmente Ela tudo, limpa. ela tira toda a sujeira, né, e o copo fica transparente E o de que novo. acontece? A maioria das pessoas querem se livrar logo, são imediatistas. Então, começou a perceber uma mudança, uma melhora, Já, já ai, tá parou. melhorando. Aí decanta aquele restinho que você não via enquanto estava misturado. E aí tem mais aquele lodo, então são os gatilhos que a gente chama, que acaba trazendo à tona aquilo que você achou que já tinha se curado, e na verdade ainda não. Eu tô vendo que você tá com um japamala com você. Sim. Como que a gente usa? O que que ele é importante? Quanto tempo você carrega ele?
né? O japamala, geralmente ele é feito com cristais, sementes, madeira, mas é o que eu sempre falo. Não se importe com o material, se importe com a conexão que você Isso. vai ter. O japamala é um terço indiano, ele tem 108 contas, e até esse número tem um significado. Uhum. Onde o número 1 significa unidade, o 8 é algo infinito, Infinito. que dá 9, Uhum. que é um número da mudança, da transformação e do encerramento de ciclos. É. Então, quando eu pratico as 108 vezes, eu estou encerrando ciclos em mim. Uhum. Então, a gente tem muito conteúdo que fala para fazer Ho'oponopono para conquistar um amor, fazer Ho'oponopono para conseguir um emprego. Na verdade, é tudo para você. Porque você não consegue um amor porque você ainda não é o amor. Uhum. Você não consegue um emprego porque ainda você não é aquele emprego. Você não, Uhum. você está querendo aquilo. Qual é o objetivo divino, na verdade? Então, acho que isso que é lindo, essa ferramenta sagrada que surgiu no Havaí por Aham. uma kahuna, onde ela praticava com as famílias. Uhum. E com a fragmentação das famílias, ela começou a sentir dificuldade. Então, mais ou menos em 1976, Morna Simeona, é o nome dela, ela criou a identidade própria do Ho'oponopono. É. Essa parte é abordada num livro famoso, Limite Zero, de Joy Vitale. Aham. E ela foi mentora de um terapeuta, o Dr. Henley, que curou pacientes psiquiátricos sem vê-los com essa técnica. Olha só como é importante você conhecer a técnica e saber aplicar, né? Sim, e ele inspirou esse autor, Aham. o Joe Vitale, a fazer esse livro. Uhum. Então, todo o nosso ambiente, ele é impregnado daquilo que a gente verbaliza, daquilo que a gente sente. E no ódio, a gente vai Uhum. ter muitas coisas negativas, a gente só vai se conectar com isso. Eu não lembro com quem que eu conversei, que a gente fala, existe um experimento, né, do arroz, né, que você coloca um arroz num Isso. potinho, e um potinho você fala coisas boas e o outro potinho você só fala coisas ruins. O de coisas boas, ele dura muito tempo, ele fica ainda branco por muito tempo. O que você fala, palavras ruins, ele fica preto rápido, ele, né, apodrece muito mais rápido. E eu gosto de usar esse experimento fazendo analogia com as nossas Uhum. células. Ótimo. Pensa nas Aham. nossas células Uhum. ouvindo, porque a gente pode não falar, mas a gente está E pensando o coisas pensamento tem negativas. força, muita força. Total, porque aquilo que eu penso, Uhum. eu sinto. Uhum. Isso vibra e sai, mas volta para mim. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu quero me vingar, quando eu quero que o outro se ferre, eu estou trazendo isso Isso para pra minha você. vida. E o Ho'oponopono, ele traz essa purificação, essa Uhum. limpeza. Não existe uma regra de quanto você deve praticar, mas eu não consegui praticá-lo as 108 vezes. Eu não conseguia ficar ali, ó, Uhum. falava, ai, me dava aquela Que inquietude, te dá uma angústia de não consigo, não quero, chega, né? chega. E aí, então, eu sempre oriento, começa por um mini japamala. O mini Ah, japamala tem é. 27 contas. Uhum. Então, o ideal é que você faça 108. Mas, Uhum. para você começar uma conexão, sendo paciente, tolerante consigo mesmo, você começa com o mini japamala, 27 vezes, ali na sua hora de almoço, ao invés de Uhum. ficar assistindo, Isso, alguma. procurando as redes Ficar sociais, fuçando no Reels do Instagram, fuçando no TikTok e isso, faz. olha para Aham. dentro, né? Tenta se purificar, Uhum. tenta limpar esse copo que você nem Isso. sabe dessas impurezas. Então ali você vai, não existe uma regra, tem uma oração Uhum. que Morná criou, ela é enorme, eu lembro mais ou menos a primeira parte. Então essa primeira parte você pode começar a Uhum. fazer. E cada conta você vai proferir as palavras mágicas, que são, né? Eu peço perdão, eu sinto muito, eu te amo, sou grata, mas é para você. Uhum. Então, a primeira vez que você for fazer, é importante que você se visualize em frente a um espelho. Você se veja, né? De alguma É, forma. porque você tem que pedir perdão Uhum. para Pra você, você. porque foi você que criou, se conectou com Uhum. essas experiências dolorosas. Ah, por mais que você acredite, não imagina que eu que Que eu quis. quis. Não, a escolha foi minha, né? Foi por causa desse inconsciente que Aham. você não Isso. sabe, né? Essas memórias, inclusive ancestrais, de Uhum. doenças, tanto
psicológicas quanto físicas. Então, é muito complexo. A gente está conectado. Onde a gente vai, a gente se conecta com esse lodo dos Isso. outros. E a gente traz muito isso, as pessoas. Eu já li, já estudei um pouco sobre biologia da crença, né, de Bruce Lipton. E ele fala que a gente carrega mesmo isso no DNA, né? A gente tem a nossa carga genética. E a gente passa isso para os nossos filhos, e tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente vai mudando o DNA conforme a nossa carga genética, conforme Exatamente. as nossas vivências e experiências, e essas experiências são passadas para as próximas gerações. Então, as suas experiências foram passadas para os seus filhos, e eles vão passar as experiências deles para os filhos deles, e é assim que vai. E isso tudo tá no nosso DNA, na Está, nossa carga genética. está. E quando você falou como que eu comecei a fazer a limpeza na minha casa, Aham. começando a partir de mim, Uhum. eu comecei a espalhar bilhetes com essas palavras e frases de amor pela minha Uhum. casa. Então, na época, os meus filhos eram bem pequenos, eles ainda Aham. não sabiam. Nem sabiam o que estava Não. acontecendo. E aí eu deixava bilhetes Aham. dentro do estojo para que quando eles fossem para a escolinha, então, por exemplo, para o meu filho que não era um bebê, eu deixava sempre, eu dava um beijinho, passava um batom vermelho, Então ele beijava. pegava aquele, tinha um gesto de Tinha carinho, um gesto de amor seu isso. ali, estampado para ele Aí aquela saber. letra depois é de forma, bem Aham. grande, um coração, um Uhum. sol, coisas Coisas positivas positivas. que lembrasse a nossa casa. Então, Uhum. nossa gatinha, Uhum. nossa cachorrinha na época. Então, eu fazia esses tipos de desenho e aquilo vai conectando, vai mudando. E aos poucos também não é de uma hora para outra. A organização, né, dos nossos armários por dentro Aham. reflete também a Não fala organização da isso, nossa. pelo amor de Deus. Que eu mudei faz pouco tempo, tem tanta coisa na caixa. Não, é que dá isso daí Não, mas tudo bem. é uma situação Não, mas eu já imaginei, tá tudo uma específica. bagunça, eu sei porque tá uma bagunça. Mas isso traz à nossa mente uma confusão, Uhum. onde a gente não consegue organizar as nossas ideias, é um fato, Aham. né? Então, às vezes a gente vê uma casa, tá tudo em ordem, mas às vezes tem a ver com a prosperidade, Uhum. a questão da mentalidade dessa pessoa. Então, quando você vai mais a fundo, que é o que acontece na hora que a gente vai fazer uma sessão de mesa Aham. radiônica, por exemplo. Isso é. Porque a mesa radiônica. Eu queria que você falasse um pouco sobre mesa radiônica, porque eu gosto bastante sobre desse assunto. Sim. Né? Teve uma amiga que fez uma vez pra mim, já tem aqui uns 2 anos que eu fiz. Né? Existem vários E, tipos, né, de mesa. A mesa radiônica, ela é um instrumento composto por gráficos da radiestesia e através do pêndulo a uhum, gente identifica o campo dessa pessoa em todos os segmentos. Então, quando as pessoas me procuram, ai, não sei por onde começar. Então, você faça uma sessão de mesa radiônica porque você vai saber. uhum. E aí é uma questão, você quer olhar? Aí já vem a outra parte, né? Você quer saber, mas você Isso, quer olhar mesmo pra isso, isso. né? Porque o que que você faz com aquilo? Uhum. Precisa terminar. Então, todo o tratamento que ela. é, Cada paciente é de uma forma, Sim. não tem como estabelecer uma regra. Uhum, Tem gente que faz um pacote geral, mas não é assim que funciona. uhum, Cada paciente é de um jeito, então a gente precisa. Começou, olhou e vamos curar. E essa uhum. cura requer paciência, Sim. autocuidado, muita compreensão, Porque amor. ela não vai sair de uma mesa radiônica com tudo resolvido, Não, e né? também não adianta pensar na mesa radiônica focando na parte estética para você Uhum, se fortalecer no amor próprio, porque ele começa depois que você consegue enaltecer as suas uhum. qualidades. E quando você não enaltece suas qualidades, você não tem autoestima, e a autoestima é um requisito básico para desenvolver o amor próprio. É o que você falou agora, é muito importante, né? Enaltecer as suas qualidades. Com certeza. Nós somos criados, né, em cima de negatividade, né? Culpa. Culpa. E não é culpa dos nossos pais, dos nossos avós. Não. Eles aprenderam assim, né? Eles aprenderam com os pais dele, que aprenderam com os pais, que aprenderam com os pais. Isso vem de muitos anos, né? De um aprendizado de não enaltecer aquilo que você tem de bom, e sim focar naquilo que você tem mais dificuldade. Sim, Então, para nós, fica pesado. eu acho que nós somos uma geração
que tá olhando para que isso de tá outra olhando forma. e que a partir desta Isso, nós faremos com que as próximas fiquem mais sutis. Então a gente isso. ouve muito de que as próximas gerações são fracas. Não, Uhum. né? Elas estão mais Elas humanizadas. são, Quem disse que a gente precisa aguentar tudo, né? Aquela mãe tem que fazer tudo. exato. Então, a questão do não julgar Uhum, a realidade do próximo é a mesma uhum, coisa. Se eu julgo aquela mãe, aquela avó, eu tô me conectando aham, àquilo, porque eu me conecto, porque isso existe em mim. É isso que o Ho'oponopono faz. Ele aham, tira, ele purifica, aham, ele deixa zero uhum, para a gente conseguir enxergar a divindade que existe em nós, porque a nossa vida é divina, estar vivo, abrir os olhos, aham. sentir, né, os nossos sentidos, o funcionamento do nosso corpo, é tudo maravilhoso, divino e é um reflexo dos nossos pensamentos e sentimentos. Muito, né? Porque quem eu já li, estudei, eu sou formada em engenharia, né? Então eu estudei física quântica. E aí, quando você estuda física quântica, você entende muito disso, Sim, porque o quanto que a energia está em todo lugar tudo. e o quanto que ela interfere em tudo. Se ela interfere em tudo, ela interfere em você, né? Isso, exatamente. E o que você falou da gente olhar para as nossas qualidades, quando você pergunta para uma pessoa assim, o que que você faz de melhor? Sente muita dificuldade. Não Ela diz, sai. não. Agora você fala assim, o que que você acha que você precisa melhorar? Ah, eu preciso melhorar isso, 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 isso. O que você tem de bom? Nossa, agora é difícil, É, né? Então, e uma coisa que eu aprendi é a gente ouvir o que as pessoas têm a falar da gente, né? Porque a gente se cobra muito. Você como mãe de dois, né? Tendo aí, né, o seu trabalho como terapeuta, o seu trabalho regular como, né, na área administrativa, tendo as crianças para cuidar, sendo mãe solo, né? É, a- é muita coisa para lidar. é. E aí vem essa culpa e essas coisas que a gente não sabe lidar. E você parar e olhar para você e ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre você, que, nossa, como você é forte, nossa, como você é calma. Só você sabe aquilo que você sente, mas se você está transmitindo essa calma para alguém, é porque isso tá em você. Você não Exatamente. consegue transmitir algo que você não senta. Você Isso. pode até não conseguir observar isso, mas se alguém falou de você isso, é porque de alguma forma isso existe dentro de você. E dentro da pessoa que está enxergando. Isso, também, porque eu só reconheço no outro aquilo que há em mim. São as grandes conexões. É. Então, as afinidades, elas surgem dessa forma, Uhum, através do processo de cada um. Então, às vezes, dependendo, a gente está num processo de cura relacionada a profissional, uhum, e aí você se conecta com essas pessoas que também estão em curas profissionais. E assim vai fazendo uma grande rede isso. e pensando na purificação das nossas células, isso é tão sagrado que nós temos milhares de células e elas se regeneram dependendo do tecido a cada 100, 90 dias, Uhum. vai variar, mas mais ou menos isso. E aí pensa que quais células já te ouviram falar coisas boas a seu respeito? Quais células já sabem o que você está pensando e projetando para o futuro? Uhum. Quais células já sabem que você não olha mais para o passado? Quando você começa a viver no presente e foca no agora, agora tudo é harmônico. Então você cria amanhã. E o passado já não existe mais. Só que elas não sabem. Quando eu lembro desse passado, Você eu já está você tá revivo imprimindo nas suas células de atuais novo, algo ruim, de novo. né? E é só a É, gente que é prejudicado. Então, quando a gente se liberta disso, tudo se manifesta para o lado positivo, que é Deus que nos habita, né? isso. E a gente ter essa conexão com a nossa divindade, né? Porque o que eu falo, a gente nascer é tudo tão Mágico. mágico, né? É. O, A o nas- verdadeira magia é é essa, essa. né? E o que você falou de acordar todos os dias, eu falo assim, gente, eu não sei o que acontece quando eu tô dormindo. Às vezes a gente sonha, às vezes, mas eu não tenho controle sobre aquilo, né? Eu não É. é algo fisiológico, né, que acontece. Enquanto eu tô ali, eu tô nas mãos de Deus e acordar é divino, né? Estar de olhos abertos novamente para um novo dia, para um novo aprendizado, isso a gente deve agradecer todos os dias, porque é uma oportunidade tão
maravilhosa de você abrir os olhos para um novo dia, né? E se eu te E disser que você vai estar nas mãos de Deus ou de espíritos superiores, se você tiver vivido o dia bem tranquilo, em paz e preservado os seus sentimentos superiores? Porque se você fizer o contrário, você pode se conectar com as baixas isso com as energias. baixas energias. Então, assim, você todo dia tem uma escolha, né? Assim, É a qual a Nós energia somos é responsáveis, exatamente. exatamente. Eu não sou responsável pelo que o outro faz, assim como eu reajo ao que o outro faz, né? Então todo dia de manhã eu tenho a possibilidade de me ligar com positivo ou com negativo, e a escolha é minha, A escolha é né? sua, exatamente. E tem gente que acha que isso é um pensamento tóxico, mas não. Redirecionar, ressignificar é algo que a gente precisa aprender a fazer. Uhum, Mas uma vez que você aprendeu, é automático. uhum, Você não enxerga mais o lado ruim. Você só consegue enxergar as oportunidades, os aprendizados, as- os livramentos aham. e, e tudo mais de positivo que existe, né? Eu acho que assim, você ter uma atividade diária onde você para alguns minutos do seu dia para olhar para você, para proferir as palavras mágicas, para você parar e se reencontrar, se centrar, é essencial, Essencial, né? essencial. Hoje você pratica todos os dias ainda? Pratico, mas às vezes eu não faço às 108. Uhum, Eu faço às às vinte e 27. sete. Às vezes duas vezes Uhum, 27. aham, Às vezes sim, depende se é aham. um final de semana. Mas no decorrer do dia, elas saem, Saem, né? elas É. fluem. É uma conexão Uhum. automática. Automática. E o que eu acho legal é que você aprende que o perdão não é perdoar o outro, né? Não. É se perdoar. É Tudo começa em você, tudo. né? Ô, Rei, uma coisa que eu gosto muito de falar é que às vezes a gente se conecta com situações. Então, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei Aham, recentemente, quando eu tive que assinar para meu filho participar de uma excursão com um grupo escoteiro e ia pegar a estrada. Então, isso já tinha acontecido outras vezes, mas desta vez eu falei, começou a vir cenas de acidente na minha cabeça. uhum, Eu falava, nossa, mas eu nunca me acidentei, aham, nunca ninguém da minha família se acidentou. Da onde que vem isso? Então, é importante a gente se atentar. Eu, por exemplo, não durmo com a televisão ligada, uhum, durante as refeições não tem televisão, eu não assisto programação, não assisto. Ah, você está fora do cabo. Não, eu vivo na divindade. O uhum, resto é criação da mente humana. As guerras, aham. tudo isso é criação do Isso. inconsciente coletivo que vem à tona. Uhum, Então surge, aparece, mas eu não me conecto com isso. E por que então essas cenas de acidente vindo na minha cabeça? Então eu comecei, uhum, limpa em mim, porque isso é alguma conexão que você faz com alguém que você nem aham. sabe quem. Porque a partir do momento que você se conecta, você conversa, aciona um lodinho que todos Isso. nós temos, e isso é Uhum. diário. A gente não faz exame periódico. Pois é, precisa fazer uma limpeza periódica. Limpeza periódica, com certeza. Aham. E aí você falou agora, né, que você teve essa sensação quando seu filho Sim, foi fazer a excursão. Aí você, não, peraí, eu preciso me limpar isso. e foi tudo bem. Eu comecei a fazer, na hora que eu ia Aham, dormir, essas cenas que uhum, vinham na minha cabeça de acidente, eu mudava para visualizando ele se divertindo, isso, viajando, uhum, criando uma memória de amor, de aham, alegria, brincando, o ônibus chegando na cidade, e tudo é um aham. redirecionar mesmo. E requer um esforço próprio. Porque é muito mais fácil a gente ver as coisas ruins, né? Muito, porque é a mente. Uhum, E a mente, ela acaba é, criando situações que não existem. uhum, Muitas vezes, na maioria das vezes, 99% cria um medo que não faz não faz sentido. sentido. E identificar isso é Uhum, importante. Depois que você aprende, fica mais fácil. aham. É o que você falou do coletivo, faz muito sentido quando a gente vê um acidente, né, aéreo, que seja um acidente de rodoviário, o quanto depois aparece de acidentes depois de um primeiro acidente, que é muito Total, impactante, né? total. Vários outros aparecem, justamente porque as pessoas se conectam com esse pensamento. É, E o é o pensamento medo. é o medo. A E aí base é o Uhum, medo. E isso tem uma vibração muito é isso. contraída. Então, a gente só se conecta com Uhum, vibrações contraídas. isso.
E aí isso vai. Surgem, inclusive, as doenças. Isso. Porque as nossas células estão o quê? Contraídas. Uhum. Elas não estão leves, soltas, alegres, felizes, E amorosas. e é o que você falou, é um trabalho diário, Diário. né, de você se limpar. A gente não toma banho todos os dias para tirar a sujeira do dia, tirar o suor do Isso. dia, e acho que fazer, é o que você está falando, né, fazer o Ho'oponopono diariamente é essa limpeza, tanto da parte externa como no banho, quanto na parte interna, fazer essa limpeza. É porque você consegue Uhum. silenciar a sua mente. Isso. Quando a gente fica nesse estado zero, Uhum. a gente se conecta com a divindade que está dentro de nós. Então, tudo acalma, tudo Uhum. apazigua, tudo tranquiliza. E a gente, os acontecimentos vão surgir. Não é porque você faz isso que não vai ter nada. Sim, vai acontecer. E É principalmente isso. quando você começa a se direcionar para isso, é que vai acontecer mais um monte de coisas para te tirar desse caminho. Inclusive, eu não falei, quando a gente pratica, você Aham, pode ter mais resfriados, por aham. exemplo. Por quê? Porque você agitou. As É, suas células ficaram meio aleatórias. elas ficaram um pouco bagunçadas, né? Isso faz parte. Então, É, vem à tona, aham, não desista. Então, acho que a gente tem que, além da persistência, uhum, resistir às fases que nós estamos uhum, enfrentando no momento, porque lá na frente vai estar tudo bem. Por uhum. mais que eu não consiga enxergar, Chegar. eu tenho que acreditar nisso, Uhum. que é a base do que eu estou criando agora. E a gente fala muito a gente está falando da divindade, de conexão, de conexão com Deus e etc. É você se conectar com Deus mesmo, se conectar com essa energia, porque, né, que guia a vida das pessoas, né? Eu Exatamente. não consigo ver a vida, né, sem ter esse guia. E esse guia, você se conecta, mas você confia de verdade. Porque você pediu para Deus, mas você tem medo. Né? Você fala assim, ai, eu preciso disso. Aí quando vem, Ai, você mas fala será? Mas assim, será? aham, Então, não é a confiança aham, naquele que tudo sabe e sim. vê, independente da sua crença. Uhum. Existe algo superior a nós. É muita pretensão. Ah, eu falo que é muito a gente saber, a gente achar que só a gente é dono de tudo, né? Então a gente tem algo maior, uma inteligência maior, onde está tentando nos mostrar, mas a gente resiste por conta de velhos padrões que a gente mesmo não consegue se Uhum. libertar. E acho que é o que a gente estava falando que a nossa geração mudou e está mudando a forma de olhar para as virtudes, para os desafios do dia e olhar para as qualidades que a gente tem que antes não eram olhadas. Então é uma evolução que ainda precisa de gerações para isso, né? Porque foram muitas gerações para trás, Muitas. né, criadas aí no negativo. Mas a E velocidade dessa mudança também depende de nós. Uhum. É simplesmente pensar diferente. O certo é muito. Ele não é certo. Ele não é certo, né? Se eu mostrar aqui pra você, Aham. você tá vendo fechado, mas Isso. aqui não tá fechado. Aham. Então é É, como que igual eu consigo. aquela figurinha que muita gente vê na internet, Isso, aqueles seis, né? Que tem uma pessoa de um lado e de outro. isso. Pra quem tá daqui, enxerga um nove, pra quem tá de lá, enxerga um seis. E tá todo mundo E tá certo. E tá julgando. E julgando o tá outro que tá. julgando. Você tá vendo errado. Tá claro que pra mim é um seis. Não, mas é um nove. Então se conecta com quem julga. Exatamente. É muito. É, e- Quando você entende isso, fica tudo muito mais leve. Só que a questão é, você quer olhar para isso? Que é um dos desafios da mesa radiônica. e a mesa radiônica, ela dá uma direção, né? Total, total. Você vai saber por onde você deve começar Uhum. primeiro. Se é, porque às vezes tem muita gente que me procura e fala assim, não, porque eu tô com obsessor. Será? Vamos entender? Vai entender o que tá na sua cabecinha? O obsessor é você mesmo, né? Fala assim, vamos Vamos entender que entender. o problema tá aí dentro. Isso. Então, a mesa detecta Aham, se é externo, se é uma aham, influência externa, da onde que tá vindo. uhum, Se é uma influência interna, da onde que tá vindo. E aí, de outras vidas, aí harmoniza os nossos centros de força, uhum, todos os nossos órgãos. Então, uma coisa que é muito importante também é que, dependendo, por exemplo, um exemplo, te harmonizou o olho esquerdo. Ah, mas você não tem nada no olho esquerdo. uhum, Não tem no físico, mas já uhum. começou no sutil.
É, porque ela vem de fora. Ela É, vem do ela chega no sutil. físico quando já, Isso. no sutil, já não conseguiu, você não conseguiu arrumar no Isso. sutil. E aí Então, ela qual aparece no que é? físico. Ah, mas onde que eu vou olhar o lado bom nessa situação? Você vai olhar o lado bom, que ainda existe a possibilidade de você mudar a qualidade do desenvolvimento das suas próximas células. Uhum. É, e aí o que você falou que Elas não se as regeneram. células se regeneram de tempos em Isso, tempos, então cabe a isso. você mostrar às suas células que você Qual direção é a a partir direção de que ela vai agora? tomar. Mas tem que ser com Uhum. amor, Isso. com sentimento Uhum. genuíno, que é o que nos É. conecta com Deus. É, os programas anteriores a esse, a gente estava aí com o Butros, né, com a parte da oncologia e o tratamento, né, das mulheres com câncer, Sim. o quanto que o acolhimento, né, o tratar bem, olhar para a pessoa, olhar para ela e não só para a doença, o quanto a fé ajuda, e é exatamente isso. O que você falou agora, veio muito, essas mulheres, quando elas focam na vida delas e no que elas podem ter, elas mudam a frequência das células delas. Sim. E aí o tratamento que elas recebem do câncer é muito mais eficaz do que se ela focar na doença. Por isso a importância de ter consciência, Uhum. trazer à tona Uhum. para você curar. Não tem como você curar, é mais fácil você medicar. Eu não estou falando que não tem necessidade, Precisa. tem situações que Uhum. precisa. Porém, entram os É o complementos aliado, né? nesse momento, porque eu não posso disfarçar, eu tenho que curar. Então, cada vez que eu uso muito isso para as minhas pacientes, quando a gente mantém o pensamento negativo, eu estou abrindo a porta. Uhum. Abri a porta agora, abri a porta. Então, quando eu vou ver, eu estou escancarada Uhum. para. Eu estou vulnerável, Vulnerável, suscetível às isso. doenças Ah, elas entrarem, né? e as Uhum. questões energéticas e Uhum. espirituais. E aí vem o descontrole, aí vem, eu não consigo, eu não posso, eu não sei o quê. Não, É, você, todos nós temos o mesmo potencial, né? Eu acho que todos nós é temos o mesmo potencial. É o ego falando, né? isso. Na verdade, o autoconhecimento ele trabalha essa questão de você olhar para suas dores sem ego. Porque o que que dói? O que que gera raiva? O que que dá ódio? O ego É o ego, ferido. Quando você acredita que pode controlar Uhum. coisas que você não pode, porque você só pode controlar você mesmo, A sua reação. a sua reação. Porque o mundo tá aí, o tempo inteiro ele vai te trazer coisas boas ou não, É né? você quem vai E aí decidir. você que vai decidir se isso vai te fazer bem ou não, Isso, né? Cabe a você exatamente. olhar para aquilo de uma forma mais leve ou levar isso com raiva, com ódio e cultuar isso na sua vida. E acredite, Rê, que esse desapego, descobrir isso, Uhum, te exige desapegar disso. uhum. E tem gente que não quer. E assim, eu falo, tá tudo bem, eu não, em algum momento, pode ser nessa vida ou Vai não, passar por isso. ela vai entender que ela vai precisar olhar para isso. E eu Isso, vou estar lá quando ela precisar. Eu acho que exatamente. eu falo muito isso às vezes. Ai, mas ela podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas, gente, ela não está preparada, Tranquila, talvez. calma. Deixa, Tudo tem o tudo tem, seu momento. E tem, às vezes é alguém da nossa família é, que tá no momento dele, exatamente. E né? tem que dar o Tem tempo. que dar o Eu tempo. falo, a gente quer interferir, né? Quer, Não. É, é, é estar na presença, é, dando amor, exatamente. orientação, mas também você não precisa sofrer Uhum. com as escolhas que o Que o outro outro faz, faz. independente de É. quem seja. Seja o seu Uhum. filho, o seu marido, o seu irmão, Uhum. né? E é o que eu falei, e você estar ali, né? É, Independente da escolha da outra pessoa, é você dar a estar, mão. dar a mão para ela quando ela realmente. A gente sabe que às vezes você já percorreu aquele caminho e você sabe que se a pessoa continuar naquele caminho, ela vai tropeçar e vai cair. E tá tudo bem ela tropeçar e cair. Ela, ela precisa talvez passar por aquilo mesmo. O importante é que quando ela tropece e caia, ela olhe do lado, ela te enxergue. E Isso. você tá ali. Que é mais ou menos, se a gente fizer essa analogia, é Deus, né? Que Uhum. vê os nossos tropeços. E ele Quantas deixa a vezes gente tropeçar. ele deixa? É o nosso É. livre-arbítrio que é exercido Uhum.
paz, tranquilidade, a lei Porque da causa imagina e se ele fosse efeito. proteger a gente de todas as coisas, É. né? Nós estamos protegidos, mas a gente se permite estar vulnerável Sim, nesses e passar caminhos. por isso. Porque a gente está protegido por ele porque a gente sabe que ele vai estar ali quando eu cair, né? Se eu cair, eu tenho aonde me apoiar. Mas ele não vai conseguir o tempo inteiro não fazer eu cair, né? O Porque que depende de mim. depende de mim, depende das minhas escolhas, Isso. né? Isso é tão sagrado, tão divino, Isso. e é a lei, é a grande Uhum, lei. é, Essa é a grande lei de causa e efeito. uhum, Então, o que você projeta retorna e, e você vai cair se não souber enxergar e não uhum. quiser, estiver disposta a olhar para o que precisa. Exatamente. E aí você falou, né, o direcionamento que a mesa radiônica dá, né, para saber qual área que você precisa realmente Por onde atuar, você por onde começa você tudo? começa, e aí vem as outras ferramentas terapêuticas que você trabalha, né? Você tem florais também, né? Florais, O reiki, o reiki, né? E obviamente também o o Ho'oponopono Ho'oponopono. e baralho terapêutico. Ah, sim. O Ah, isso é baralho legal é também. Aham. maravilhoso. As pessoas ainda focam sempre no misticismo e tal, mas é Adivinhação, não é muita adivinhação. terapia, é muito Aham, terapêutico. Então, associado isso ao reiki é muito uhum. importante. Dá para potencializar, agilizar Isso, você grandes encurta o caminho, passos. né? Isso, Eu falo assim, tudo que a gente aprende a encurtar o caminho para poder chegar num futuro melhor, vamos falar assim, numa isso. paz, né, de espírito, numa felicidade, né, num amor maior em você olhar para os outros, né? As ferramentas terapêuticas, elas vêm para ajudar a gente a encurtar esse A caminho, né? encurtar. E porque você pode encurtar. Isso. Não precisa ser tão moroso. Não, não pode, não precisa ser tão Não, dolorido, não precisa. né? Já aconteceu e agora como você vai É, agir daí para frente isso. depende de como você vai olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida. É. E eu acho que é legal assim, não é só quando você tem algum problema que não é físico que você pode procurar Não, ajuda, jamais. né? Quando você tem uma doença, sim. Quando você tá triste com a vida, Triste. que você Não acorda, sabe o não sabe, motivo. é quando você tá no automático, né? Que você acorda, vai trabalhar, se alimenta, volta para casa, dorme, acorda. Se você tá num ciclo onde você não consegue, ver nenhuma perspectiva de futuro, que você tá só, Tem alguma coisa alguma coisa errada. errada tem Tem aí. alguma coisa É, errada. Tem. então, procurar ajuda nesses momentos é Procurar importante, né? ajuda. E eu gosto também de usar um exemplo de quando a gente procura ajuda, a gente está num barquinho. Uhum. Quando a gente procura ajuda, a gente aprende a redirecionar os nossos pensamentos, a gente passa, dá um passinho por um outro barco. Ah, Só que a gente fica entre os aham, dois. Porque você não conhece, você sente uhum, medo, às vezes você fica sozinho, porque muitas pessoas ficam para trás nesse momento que você uhum. decide olhar para você mesmo. É, E aí o que que acontece? Você volta para esse barco, aham, porque já é um lugar que você que você conhece. É conhece. a famosa zona de Isso, conforto. é. Porque aquilo tá ruim, mas Uhum, você já conhece. uhum, E aquilo que você não conhece, você sente medo. é. Cadê a confiança em Uhum. Deus? Então, tenha confiança desse passo, Dê né? esse passo E é o que você falou. E às vezes dar esse passo significa se desconectar de algumas pessoas. E sim, tá tudo bem. e tá tudo bem. E você vai dar esse passo e você vai voltar várias vezes Isso. até você conseguir ir com as duas Uhum. pernas. E algumas pessoas que estão lá vão vir junto com você e outras não. E você vai encontrar E vai outras encontrar outras pessoas. que estão E, iguais. E assim vai. A e gente é uma constante mudança de barco. é, é uma ótima analogia essa, né? É, Falando assim. é isso, é a vida, é a evolução da Uhum. gente mesmo, né? Faz parte. E quem quiser, assim, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como é que a gente faz para encontrar você neste mundo? Falando assim. Eu tenho as minhas redes Redes sociais, sociais. o Instagram, Aham. que é @vipeso, Uhum. e lá tem todos os meus contatos no Uhum. link. Se No quiser entender aí qual área da vida tá precisando de um pouco mais de atenção, Com né? Eu certeza, acho que com certeza. e Se você não entender essa sabe, ferramenta poderosa, porque realmente ela é poderosa. sim. E eu quero voltar a praticar, porque eu já pratiquei um tempo atrás e larguei mão, acho que eu não estava preparada, né? Se vamos dizer a Tem que verdade. olhar, né? Né? Tem que Então, deixar exato, sair, eu acho que. permitir Uhum. sair. Quando eu ouvi, né, eu falei, putz, falei assim, isso fez muito sentido. Eu usei por um momento
e eu acabei deixando essa ferramenta passar na minha vida. E aí, quando eu ouvi você via live, eu falei, caraca, né? Eu falei, "Você voltou no momento certo, talvez, né? Na Deu. verdade, a gente acaba. O que que a gente faz? A gente deixa de praticar Uhum, coisas que são importantes. é, E a gente acaba só mudando, adquirindo é um hábito. o fortalecimento de Uhum, você conseguir mudar de barco quando você faz as práticas das isso. coisas que você Uhum, aprende. Então, acho que isso é um. E quando você aprende, não tem volta, é. né? A gente não regride em Uhum. conhecimento. Sim, eu posso, que nem Eu posso assim, eu estacionar. posso estacionar, porque eu, né? Mas eu não vou Isso. voltar para trás Não, nisso, jamais. né? É dali para frente que eu vou evoluir. E é importante ver isso, né? Que você evoluiu, né? Evoluiu, exatamente. Reconhecer E- isso, estar nessa Uhum. paz. É, Reconhecer as suas virtudes, né? é, Sim. Entender as suas qualidades e virtudes. enaltecer, né? Uhum, Trazer à tona aquilo que você tem de melhor, porque todo uhum, mundo tem. Por mais, por mais que aquelas pessoas que a gente julga, porque é um julgamento, uhum. todos nós temos Deus. Sim, Todos. todos É temos que dentro. alguns ainda não sabem, Não, não não olharam recebem para o isso. olhar É. para isso. Então, nós somos, na verdade, uma grande corrente, onde a gente dá uma mão para o outro. Então, tem gente capengando, tem gente de pé, tem gente que tem muleta, tem gente. Mas está todo mundo de mão dada. Uhum. Essa é a grande evolução, Evolução. É. auxílio, né? Que a gente acaba recebendo uns dos outros mesmo. Então, obrigada, Vivi, por aceitar o convite. Obrigada por essa aula, né? Que eu acho que Nossa. é, espero que tenha plantado uma sementinha aí, né? No coração de você que está ouvindo a gente hoje, vendo a gente, de que realmente estamos todos conectados. E, e existe dentro de você algo muito divino. Então tenha a coragem de olhar para você e ouvir o que as pessoas falam de bom de você e aceitar isso e enaltecer as suas qualidades e suas virtudes. Cuidar de você faz parte do processo para você poder cuidar dos outros. Acho que é isso que fica Com de hoje, certeza. Não tem né? como fazer nenhuma mudança externa se você não começar Hum. interna, olhar para você mesmo com amor. As suas lâmpadas queimam hoje na sua casa? Não. Não, né? Então tá aí a dica, tá vendo, gente? Né? Quer melhorar todo o seu ambiente? Olhe para você, né? Tire aquilo que está pesado dentro de você, vá colocando água pura até que ela realmente fique pura e sempre alimente com água pura. Não se esqueça disso, Com né? amor, carinho, paciência, né? Exatamente. Sempre. Obrigada, Vivi, pelo Eu que tempo. agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Se inscreva, fazendo um favor, no canal do YouTube. E eu vejo você na próxima semana aqui novamente no Diário Viva Mais às 19 horas. Até lá!